Olá, esse é o canal Geopoliticando, seja muito bem-vindo e vamos direto ao assunto. Hoje eu ainda quero falar com vocês a respeito das eleições norte-americanas, sobre uma declaração de Macron e como eles pretendem posicionar a Europa frente à Rússia daqui por diante. E antes disso eu quero tratar dessa matéria aqui da The Economist que fala da era de ouro dos mercados de ações chegando ao fim. Eles estão dizendo que os preços das ações podem estar subindo, mas é pouco provável que mesmo a inteligência artificial impulsione uma repetição do desempenho da última década. O que isso aqui está sinalizando? Quando a mídia mainstream começa a criticar o aumento dos ativos, começa a dizer que eles estão muito alto, é porque, primeiro, que de fato estão, e segundo, que eles estão intencionando antecipar a queda dos mercados, porque o mercado não está caindo talvez no momento em que eles querem, ou talvez eles já estão começando a preparar o terreno para que isso aconteça. Na verdade, nunca os ativos do mundo inteiro estiveram tão sobreprecificados, desde aquilo que eu falo frequentemente com vocês aqui, o preço dos imóveis, passando pelo preço dos automóveis, é um absurdo hoje o valor de um automóvel 0 km. As ações nem se fala, principalmente nos Estados Unidos, tem muitas ações aí que você precisa ficar 100 anos com elas em mão para que os dividendos deem o retorno do que você investiu, então isso são absurdos, né? E aqui eles simbolizam essa alta das ações além das estruturas sólidas do chão, né, com um touro, né, que é o símbolo do mercado em ascensão, porque o touro versus o urso, né? O touro porque ele chifra de baixo para cima, ele empurra o mercado para cima, e o urso porque ele ataca de cima para baixo, ele dá patada derrubando o mercado. Então eles estão demonstrando aqui que o mercado não tem mais base sólida, está sendo sustentada por frágeis balões, né? Um grande touro, né, de subida. Então o que eles dizem aqui? Que as ações americanas subiram 21% desde o final de outubro, e situam-se cerca de 5% acima do seu pico vertiginoso de janeiro de 22. Aí eles falam das ações japonesas e como o mercado japonês está fora do normal, porque o mercado japonês normalmente é deflacionário, né? Ele está com uma subida do valor das ações justamente porque há uma inflação de nível mundial, mas ao mesmo tempo nós vemos que nesse país, até deveria ter trazido a matéria, esqueci, pela primeira vez há mais pessoas, aliás, há o dobro de pessoas falecendo do que nascendo naquele país. Então, é um país com um déficit de nascimento muito grande. Então, o que dá valor, o que torna um ativo, uma casa, por exemplo, valiosa? É o fato de pessoas quererem morar dentro dela. Se existe uma casa que ninguém quer morar dentro dela, o que acontece com essa casa? Ela cai, ela começa a deteriorar. Às vezes as pessoas não podem pagar pela casa, aí é diferente. Então ela tem um valor, mas as pessoas não conseguem pagar por ela, então o proprietário acaba reduzindo o valor, às vezes até abaixo do preço de custo, para poder vender porque as pessoas estão sem dinheiro. Mas não é bem o caso do que está acontecendo agora. Nós podemos dizer que uma grande quantidade de pessoas está sem dinheiro. Eu já falei para vocês que aquilo que foi feito a partir de 2020 em diante, com aqueles lockdowns e tudo mais, a gente avisava, criaria uma grande crise econômica e seria a maior transferência de riquezas dos pobres e da classe média para os multimilionários. Eu não falo dos pequenos milionários, mas daqueles que começam aí de $500 bilhão para cima, né? Então eles tiveram uma grande transferência de renda, eles querendo ou não, porque nem todos tiveram culpa do que aconteceu e entendem a oportunidade e ganharam mais dinheiro. Então não dá para condenar eles por terem feito isso, porque ou ia para a mão deles ou para a mão daqueles que provocaram essa grande transferência, né? Então nunca houve tanto dinheiro impresso quanto agora, seja impresso literalmente, seja em dígitos nos computadores ou em dívidas emitidas pelos governos. E essa grande quantidade de liquidez que ainda existe no mercado é que faz com que os preços continuem subindo. Não é que as coisas valem mais, elas continuam valendo a mesma coisa ou até menos. Por que algo valeria menos? Porque tem menos gente.
interessado em comprar. Quando tem menos gente interessada em comprar, as coisas perdem valor, porque o que dá valor para as coisas são as pessoas. Então, há uma concentração de renda muito grande e essas pessoas que, por incrível que pareça, para muitos de nós, né, elas não têm onde colocar o dinheiro, então elas pagam por coisas, por valores acima do que a maioria estaria disposta a pagar, porque elas não sabem onde colocar os seus dígitos, o seu dinheiro. As pessoas que vendem aqueles ativos fazem o dinheiro circular de novo e para esse dinheiro de novo na mão dos mesmos de sempre, porque o mundo é uma espécie de funil em questão de dinheiro, né? O dinheiro sempre escoa para o lugar mais baixo e na mão de menos gente, né? Ele vai afunilando. Então isso é uma causa da inflação dos ativos. Está para vir uma grande correção, né? E aí aqueles que têm liquidez, que vão ter dinheiro, pensam que vão comprar coisas mais baratas. E não demora muito, dependendo da situação e até pelo que a gente percebe por indicação da própria classe dominante, né? Porque a The Economist é pertencente a essa classe de pessoas, né? Então aquilo que nós detectamos lá no final do ano passado parece que realmente está em vias de acontecer logo, logo. Talvez não nesse mês, talvez não no próximo, mas em algum momento aí que não tende a demorar muito. Nós temos de lembrar que estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos e para o Biden, né, não é muito interessante que esses balões aqui estourem agora, né? Então talvez eles estejam fazendo de tudo o que é possível para segurar pelo menos até novembro, né? Vamos ver se eles dão conta de segurar tudo até lá. Aqui no Brasil a gente já vê algumas situações complicadas. Aqui, ó, dia 28 de fevereiro, vendas de máquinas agrícolas caíram em 2023 e devem diminuir também em 2024. Segmento de máquinas rodoviárias, que tem parte de sua demanda no agronegócio, deve crescer 5% neste ano. Se o agricultor tem a perspectiva de que ele não vai ganhar dinheiro, ele não investe, pessoal. Porque a agricultura ela tem muitos riscos, né? Sem contar o risco da natureza, porque às vezes a natureza vem e destrói uma parte da plantação, existem os insumos que têm uma variação muito alta de preço, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, normalmente lá em cima, né? O preço das mercadorias dificilmente é bom, agora está ruim na maioria dos grãos, e aí o pessoal ainda é pressionado por políticas governamentais que querem fazer a comida chegar barata na cidade, né, porque isso dá voto, né? Então os governos do mundo inteiro massacram os agricultores, nem todos, né, mas uma boa parte, e aí muitos simplesmente param de comprar implementos, param de plantar, diminui a quantidade do plantio, e aí o efeito daqueles que querem pressionar o preço para baixo é, pelo contrário, fazer com que o preço acabe subindo ainda mais, né? Então, um reflexo disso é isso aqui, ó. As vendas de máquinas agrícolas no Brasil caíram 13% em 2023. E até então estava de vento em popa, só crescendo, né? Mas o pessoal desanimou. Por quê? Por que vocês acham que desanimou? Porque eles não estão contentes com a direção do país. Antes mesmo de o país mudar de direção, eles já tinham desanimado. A gente tem contato com pessoas desse ramo aí, sabem, né? Eles disseram, não vou tocar mais adiante, vou devolver a terra arrendada, etc. Por quê? Porque sabiam que a coisa não ia ficar boa, já tem experiência nisso, né? Então, no ano passado foram 60.900 unidades, no ano anterior foram 70.200. Então, a diminuição aí de 13% não é pouca coisa para o setor, né? Então, isso é só um reflexo. Nós vamos ver esse reflexo em outras áreas também. Eu sempre disse para vocês, a última peça aí que nós vamos ver antes de começar um crash mesmo são as demissões, né? Mas antes das demissões, as empresas começam a parar as vendas. O empresário ele não quer demitir, porque para você ter uma pessoa qualificada na sua empresa não é fácil, demanda treinamento, não é só técnica, né? A pessoa tem de ter uma boa personalidade para se lidar com ela, para aturar ela dentro da empresa também, né? Então, o empregador ele não quer demitir ninguém, então ele vai adiando isso, adiando, as vendas começam a cair, ele começa a chegar na linha do vermelho, ele só vai demitir mesmo mão de obra boa quando não tem mais jeito, né? Ele começa a cortar daí quando não tem mais jeito os menos essenciais e vai cortando.
e aí vem a grande crise, né? Então, por enquanto, não é o caso, mas essa linha começa, parece, a se aproximar, né? Enquanto isso, nos Estados Unidos, as eleições criam situações pitorescas. Milhares de democratas mudam filiação antes das primárias da Flórida. Quer dizer, os democratas, alguns deles, né, alguns milhares, foram lá e trocaram para o Partido Republicano para tentar impedir, né, que o Trump seja indicado pelo partido. Porque lá é assim, né, quem é filiado dentro de um partido, ele vota nas primárias para escolher quem é que o Estado, né, vai indicar para presidência. Então, cada estado vota nas suas primárias, cada região, né? E aí os democratas, esses aí, né, interessados que o Trump não seja indicado, eles foram lá, se desvincularam do Partido Democrata, se filiaram no partido do Trump para votar contra ele. Em Miami-Dade. Miami-Dade é a região de Miami, né, que comporta outras cidades além da própria Miami, né? Doral e outras cidades ali no entorno. E por último, isso aqui, ó, Macron empurra guerra contra a Rússia. Vamos traduzir aqui. A União Europeia não tem um plano B. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Que enquanto não se define a eleição norte-americana, eles vão simplesmente empurrando o problema com a barriga. Nenhum dos lados, eu penso, gostaria de estar na situação em que está, mas parece que para o Ocidente a situação está um pouco pior no sentido de propaganda, né? de resultado psicológico, porque se eles fizerem todo esse barulho e a Rússia continuar em cima daquele território, isso vai ser algo muito ruim para eles. Por outro lado, se o Macron permanecer empurrando esse estado de coisas e aí o Trump ganha a eleição e ele diz, não, agora nós vamos pacificar e vai ficar por isso mesmo, até para o Macron vai ser bom, porque ele vai dizer, bom, nós tentamos, mas veio o Trump e o vilão e atrapalhou tudo. Então, eu acho que muita coisa aí vai empurrar para que o Trump vença a eleição nos Estados Unidos e talvez até os adversários, por alguns motivos, até gostariam. Não que eles vão deixar, eles vão tentar impedir, mas em alguns casos eles até vão sair ganhando. Penso que um deles é esse, eles poderem sair do atoleiro em que estão lá na guerra da Ucrânia. Bom, vamos continuar acompanhando e qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.